Olá, meus amigos, aqui novamente Francisco Aguilar, Jarfel Saara, a maior indústria brasileira de máquinas para blocos de tijolos ecológicos, tá? Meus amigos, é o seguinte, nós gravamos alguns dias atrás uma dica do dia falando sobre substituir esse tijolo cerâmico, este ou este, não importa o desenho, mas nós criamos um clone fabricado numa máquina de bloco feito de concreto e deu o maior resultado. Olha, não é brincadeira. O Brasil inteiro está em falta desse material. Não é São Paulo, não é Minas, não é Bahia, não é Ceará. O Brasil inteiro está em falta. Por quê? Porque as olarias fecharam. Fecharam por problema de ecologia, fecharam por problema de legalidade no barro, fecharam por problema da queima, fecharam pela nova legislação que tem que encostar a parede. Quer dizer, são motivos os mais diversos possíveis, infelizmente, fecharam. E as olarias eram responsáveis por 90% das obras que tinha no país, chamado Brasil, né? E o bloco de concreto, essa peça simpática que está aqui, ele sempre representou, média, 5 a 7% da construção. E agora ela deu um pulo. O bloco de concreto tomou o primeiro lugar, foi para 90%, e esse tijolinho cerâmico que está aqui caiu para 10%. Por que para 10%? Porque são poucas olarias legalizadas, são poucas, tá? E as legalizadas que estão, como eles tiveram um problema no custo por ter que engrossar a parede, eles também dobraram o preço, e quando eles dobraram o preço no valor de venda do tijolo cerâmico, acabou ficando mais caro por metro quadrado isto do que isto que está aqui, tá? Então, gente, a dica do dia é o seguinte: quanto custa fabricar um milheiro dessa peça? Qual o lucro que isso dá? Agora, vamos entender. Esse bloco vazado, ó, que a minha mão passa por dentro, tá? Ele é o bloco chamado vedação mais usados que tem no mercado. Existe um outro bloco que ele tem fundo, ó. Olha, tá vendo? Deixei até um buraquinho aqui para colocar um dedo, ó, tá vendo? Ele é lacrado. Esse é o famoso bloco caipira. Já está caindo em desuso, quase ninguém mais usa. Por quê? Porque na hora de assentar a massa, aqui em cima, ele usa uma paleteira. E essa paleteira é o que faz com que assente o material sem desperdício, ou uma bisnaga, parecendo um confeitador de bolo. A coisa está se modernizando. Mas, além desse bloco, tá? E desse bloco, nós temos um bloco muito importante, chamado bloco estrutural. Olha como é que ele é reforçado, como é que ele é grosso, a parede muito maior. Eu vou até tomar a liberdade de colocar um do lado do outro. Olha bem. Parede grossa, parede fina, tá vendo? Então, olha a diferença de espessura de ambas as paredes. Olha o reforço desse daqui. Então, a pergunta é, se você quer saber quanto custa fabricar o bloco, hoje nós vamos nos dedicar a falar quanto custa fabricar o bloco que é de vedação. Na próxima dica, nós vamos falar sobre o bloco estrutural. Então, se prepare para saber quanto custa fabricar. Vamos deixar o bloco estrutural do lado, vamos deixar a canaleta do lado e vamos nos dedicar a um bloco chamado comercial, vedação. Seja ele com fundo ou sem fundo. Vamos lá então, meus amigos? Então é o seguinte, vamos agora para a sala de aula, para o quadro. Vamos ali para o quadro, tá? Nesse caso, nós vamos passar o consumo do material, o custo do material e o custo final do bloco para você. Vamos lá. Para você fabricar 1000 blocos, 1000, você vai gastar exatamente, olha bem o que eu vou dizer, 6 metros cúbicos de material. Aí o pessoal fala, mas Francisco, que material que é esse? Do que você está falando? Para aí, vamos lá, vamos com calma. Imagina 2 metros cúbicos de pedrisco.
2 metros cúbicos de pó de pedra. 2 metros cúbicos de areia. Bom, 90% das pessoas que estão aí sabem o que é areia, mas ele não sabe o que é pedrisco nem o que é pó de pedra. Bom, então vamos falar o que é um pedrisco. A pedra, a rocha é britada, quebrada e vai diminuindo o tamanho. Quando ela chega no tamanho de 1 centímetro, ela é conhecida como pedra 1. Quando ela vira a primeira palavra aqui chamada pedrisco, é a hora que ela tem um tamanho de 6 milímetros, tamanho de um grãozinho de feijão. Vai de 3 até 6 milímetros. E o pó da pedra é um vão que seja menor que 3 milímetros. Quando moe aquilo tudo, sobra um material fino, como se fosse areia. Muitas vezes até um pouco mais fino. E a areia que nós vamos colocar é uma areia média para grossa. Então, a pergunta é, a soma desses 3 materiais dá os 6 metros cúbicos? É lógico, deu 6 metros cúbicos. Quanto custa isso? Bom, em média, para efeito de conta, R$100 por metro. Como eu te falei antes, lá no Ceará é 30. Amigo, calcula com o preço do Ceará. Eu vou calcular com o preço nosso aqui de São Paulo. Porque entre São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, não sei, cada um tem um preço regional, tá? Então eu dei a quantia e você multiplica pelo preço real, tá? Então se eu pegar 6 metros, multiplicar por R$100, eu tenho um custo de R$600. Agora, ciente que o milheiro desse bloco, ele é vendido em torno de R$1.600. Nós temos que saber qual é o preço final de venda dele. Só que dos 1.600, 600 já é do agregado. E que outro material importante você tem para poder usar, para poder misturar? Ora, um material que vai dar resistência, que vai dar liga, que vai dar cola, que vai dar força, chamado cimento, tá? E o cimento é posto da seguinte forma: para cada 12 baldes de material, ou seja, 4 baldes de pedrisco, 4 baldes de pó de pedra, 4 baldes de areia, um único balde de cimento. Olha que legal, 12 para 1, tá? E aí o que vai acontecer? Nesse traço chamado 12 para 1, tá? Nós vamos estar gastando por volta de 12 sacos de cimento. Mas 12 sacos para fabricar quanto? Exatamente 1 milheiro de bloco, tá? Agora, 12 sacos vezes R$30 é um custo de 360. Nós já chegamos aqui a 960. Agora, o que mais tem de custo? Não para aí. Você tem mão de obra, você tem um custo fixo. Vamos imaginar que você é dono de uma fábrica de médio porte, que você tem uma máquina super industrial de fabricação da Jarfel, da Saara, que produz por volta mais ou menos de 4.000 blocos desse por dia, tá? Mais ou menos, tá bom? Então, vamos imaginar que o custo dessa fábrica, entre funcionário, aluguel, água, luz, contador, seja de R$20.000 por mês. Olha, faça chuva ou faça sol, você paga 20 mil, tá? Porque o empregado não tem culpa se você não produzir, se você não vender, não é verdade? Então você tem uma despesa mensal de R$20.000. Se você dividir R$20.000 por mês em 20 dias úteis, o custo por dia é de R$1.000. Agora veja bem, se um dia custa R$1.000, veja bem, vamos pôr aqui embaixo, olha, milão. R$1.000, tá? Dividido por 4 milheiros, custa quanto? R$250 por milheiro. Aí você já sabe que se custa R$250 para fabricar um milheiro,
você vai jogar nos 960, que eram as despesas fixas de materiais, mais R$250, e o custo por milheiro para você vai estar chegando em R$1.210. 1.210 para 1.600, você ganha R$390. Vezes 4 milheiros de blocos, tá? Então você tem 0, 9, 18, 36, vai 3, 3, 4, 12, R$1.560 líquido, tá? R$1.560 líquido dá por volta aí pelo menos de R$30 mil por mês, tá? De renda líquida. É ou não é uma excelente renda? Você quer montar uma fábrica de bloco? Você quer fabricar o bloco de 14, que é o bloco mais vendido? Esse é o seu lucro, tá? Agora eu quero ter uma renda maior, compro uma máquina maior. Eu quero ter uma renda menor, compro uma máquina menor. De repente o cara fala, olha, Francisco, eu vou montar uma fábrica com uma maquininha da Saara, da Jarfel, que custa menos de R$20 mil, por volta aí de R$15 mil. Então você vai pegar uma LX 2000, só que você vai fazer por dia, se chegar, 1.000 peças por dia. E o seu custo também é menor, porque você tem menos mão de obra, menos despesas fixas, só que automaticamente o lucro no final do mês é um pouco menor. Gostou dessa dica? Viu quanto que ganha fabricar bloco? Na próxima, nós vamos falar quanto gasta para fabricar o bloco estrutural. Lembra aquele blocão reforçado que é usado por construtora? Então acompanhe a gente, não deixa de curtir, não deixa de dar seu joinha, tá? Conte sempre comigo. Um abraço, Francisco Aguilar.